Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, rezava assim no seu íntimo: Oh, meu Deus, eu te agradeço por não ser igual aos outros homens, que são ladrões, desonestos e adúlteros. E nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou meu dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho que nós ouvimos e vimos pelas imagens nos apresenta uma realidade muito importante para a nossa reflexão. As pessoas são diferentes. Nas diferenças nós podemos nos encontrar. E as diferenças são de vários modos. Diferenças físicas, diferenças de mentalidade, de pensamento, de educação, de formação, de história. Cada um tem a sua história, cada pessoa tem a sua vida. O que é que nós temos hoje no Evangelho? 2 homens tementes a Deus, mas em condições diferentes. Um homem que vivia de modo não muito correto, um publicano. Um homem que não era bem visto pelas pessoas do seu tempo. E depois um homem corretíssimo, que cumpria todas as obrigações, cumpria com todos os requisitos da lei. 2 pessoas diferentes. Eu disse no início, 2 pessoas tementes a Deus. Existem muitas pessoas que vivem mal, vivem situações difíceis, vivem até na marginalidade, mas são tementes a Deus. Temer a Deus significa procurar a Deus constantemente. Pessoas que, na hora certa, reconhecem a presença de Deus. Para dar um exemplo, nós temos no Evangelho o exemplo daqueles homens que foram crucificados juntamente com Jesus. Eram 2 ladrões, 2 homens, 2 marginais. Um deles era temente a Deus, que nós chamamos de bom ladrão. E o outro não era temente a Deus. A pessoa que é temente a Deus reconhece a ação de Deus e a presença de Deus. E pode transformar a sua vida a partir deste reconhecimento, deste encontro. O trecho do Evangelho nos diz que estes 2 homens foram ao templo. Aquele que se reconhecia temente a Deus, perfeito, com todas as condições de viver na sociedade, de ser bem aceito. Aquele homem que era cumpridor das leis, que fazia tudo o que era exigido pela lei do seu tempo, e era um homem religioso.
Um homem que conhecia a sua fé, a sua religião, não vivia distante dela. E o outro homem, aquele publicano, conhecia também a sua fé, a sua religião. Exatamente porque conhecia, ele ficou no fundo do templo, bateu no peito e disse: Senhor, tende piedade, porque eu sou pecador. E aquele que era o homem de estatura bem feita na sociedade, reconhecido por todos, homem religioso, ele dizia com uma certa ponta de orgulho: eu não sou como este que está aqui atrás. Eu sou um homem que cumpro todas as coisas que me são exigidas. Faço de tudo aquilo que é necessário e tudo aquilo que a minha religião me pede. E eu não sou como aquele que está ali atrás, que é publicano, que é pecador. Jesus contou esta parábola, fez esta comparação para dizer aos discípulos alguma coisa importante. Existem pessoas que desprezam os outros. Existem pessoas que se acham santas, puras e criticam os outros. Mas a crítica não é crítica no sentido de fazer a sua opinião, de dar o seu ponto de vista. Mas é de rejeitar o outro. E aqui está o grande perigo, de nós acharmos que nós somos melhores do que os outros. Se eu cumpro as leis, se eu sou um homem religioso, se sou uma pessoa que procuro compreender a minha fé, viver a minha fé, se verdadeiramente sou assim, então eu não sou orgulhoso, nem prepotente, nem acho que sou melhor que os outros. Reconheço as minhas limitações e me coloco para este caminho de crescimento. O trecho do Evangelho, que é um trecho pequeno, não deixa dúvidas. Jesus pergunta: qual foi o homem que saiu justificado do templo? Aquele que ficou na frente, dizendo: eu te agradeço, Senhor, porque não sou como a maioria dos homens? Ou aquele homem que não se sentiu digno nem de levantar a cabeça para olhar para frente, mas disse: Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador? Jesus diz claramente: aquele homem saiu justificado e o outro não. Rezar, pedir a Deus, nos colocar diante de Deus, viver segundo a vontade de Deus, não significa necessariamente ter que apresentar isso a todos. Aliás, quando nós queremos apresentar o que somos melhores, somos preparados, somos mais santos, quando nós fazemos isso, nós estamos, na prática, fazendo exatamente o contrário daquilo que nós acreditamos. Se nós cremos que somos filhos de Deus, irmãos entre nós, então eu tenho preocupação com os meus irmãos e irmãs. Eu não os desprezo, mesmo se é a pessoa mais, vamos dizer assim, mais baixa, sem formação, sem orientação, uma pessoa que vive até do mal e vive praticando o mal. Essa pessoa, ela precisa de uma referência diferente, nova. Ela precisa de encontrar alguém que seja diferente dela, para que ela possa estabelecer diálogo. E nós sabemos que faz parte da natureza humana dialogar com os outros. E quando nós pegamos um caminho errado para o diálogo, nós fazemos guerra, cometemos injustiça, fazemos violência. O caminho para o encontro com os outros é deste diálogo, não é do confronto, não é do querer ser melhor que os outros, não é do fazer do outro menor do que eu mesmo. O caminho do diálogo exige de mim que eu coloque toda a minha capacidade, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu adquiri, a serviço daqueles que pouco ou nada têm. De modo especial,
o texto do Evangelho nos fala que nós devemos respeitar as pessoas, não sermos prepotentes, não desprezarmos os outros. Se eu quero a minha fé íntegra, reconhecida, se eu quero que a minha fé seja uma luz, um sinal, então eu devo caminhar neste caminho, devo ir por este caminho. Jesus Cristo nos quer irmãos entre nós. E nós deveríamos reconhecer em todas as pessoas esta irmandade, ou seja, esta proximidade que nos faz transpor os laços de sangue, os laços de nação, e nos faz, então, nos colocar diante dos outros como irmãos, membros de uma família. Membros de uma família que procura viver como Deus quer que nós vivamos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Somos irmãos. Portanto, busquemos juntos o caminho da paz, o caminho do diálogo, o caminho deste encontro com Deus. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça para sermos cada vez mais irmãos entre nós, fraternos entre nós. E que Jesus Cristo nos inspire o seu amor, amor profundo, amor capaz de doar-se, amor que entrega a sua própria vida, como Ele mesmo fez. Que nós saibamos olhar nos nossos irmãos e irmãs a presença do Cristo, que vive entre nós e que nos ajuda.